Olá pessoal, meu nome é Ellison e eu gostaria de trazer para vocês hoje algo muito precioso que vai enriquecer as nossas vidas. São as 8 verdades. O que são as 8 verdades? Na verdade, as 8 verdades são 8 pontos que falam a respeito da vida, da obra e da ordem do Senhor Jesus. Que o propósito é trazer a fé em nosso coração através do Senhor Jesus. E essa fé em Cristo é que nos salva de uma vida longe de Deus e suas concupiscências. Então nós precisamos, de fato, desse gás, dessa força, desse poder, dessa pessoa de Jesus em nós. E também esta fé não vem de nós, essa fé. Essa fé, ela vem de Deus pela operação do Espírito Santo. E eu quero ler com você para trazer essa prova, Efésios capítulo 2, do versículo 5. Efésios 2:5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E aí no versículo 8 vem a comprovação que, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, essa obra, ela veio de Deus por intermédio de Jesus, e nós precisamos tomar posse dessa obra com fé. Então agora vamos para a primeira verdade. Qual é a primeira verdade acerca de Jesus? A primeira verdade é: Jesus é eterno. Vou repetir. A primeira verdade é: Jesus é eterno. E essa comprovação de que Jesus é eterno está lá em João capítulo 1, do 1 em diante. Nós vamos ver. João capítulo 1 diz assim, versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então aqui está trazendo a comprovação que antes, lá na eternidade, Jesus ele já existia no Pai. Antes de nascer em Belém, Jesus ele já existia. Vocês conhecem bem a história quando Jesus nasceu em Belém. Mas antes de tudo isso, ele já existia. Ele já existia lá na eternidade. Jesus, ele veio, Deus veio como verbo, né? Ele era o verbo de Deus com o Pai. Então, no capítulo 16, no versículo 28, o próprio Jesus traz essa comprovação, ele mesmo dizendo que ele tinha vindo do Pai e voltaria para o Pai. Vamos dar uma olhadinha rapidamente em João 16, versículo 28, que diz assim, olha só, ele mesmo falando: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Dando ênfase na primeira parte do versículo, ele próprio dizendo: saí do Pai. Ou seja, Jesus saiu do próprio Deus, que lá na eternidade já existia. Como lá em Gênesis 1 dizia o próprio Senhor, o próprio Deus: façamos o homem, façamos quem? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, antes que o mundo existisse, Jesus Cristo já estava com o Pai. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra,
podemos ver lá em Colossenses, diz isso, Colossenses 1:15, diz que o qual é ele, né? Próprio Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então aqui está a prova de que tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por meio dele. Devemos então reconhecer a eternidade de Jesus. E essa eternidade, ela veio do próprio Deus. Lá em Hebreus 1, do 1 ao 3, nós podemos também trazer essa confirmação. Hebreus 1. Vamos lá para Hebreus 1. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, tá vendo? Porque por quem fez também o mundo. Então Jesus Cristo, ele se tornou herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o próprio Deus, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa de Jesus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, ficamos aqui com esse primeiro ponto, falando a respeito da eternidade de Jesus. Observem, estamos na primeira verdade: Jesus é eterno. Logo em seguida, nós vamos para a segunda verdade, que é que Jesus tornou-se homem. Segunda verdade, tornou-se homem. Até a próxima.